aí galera, aqui Henrico da Cheers Travel, Leandro. A gente queria apresentar para vocês um vídeo para dar dicas de 5 itens para se levar para um casamento no Caribe. Isso, na verdade, não só itens, né, também como serviços que a gente entende, avalia e acredita que é muito importante que sejam profissionais do Brasil, né, por questões de cultura ou de facilidade, personalização, é muito isso, né, por isso que a gente indica esses itens. Sim, e a gente começa aí, né, como foi falado, por profissionais. Existe um olhar diferente em todo o processo do casamento do brasileiro para o americano. E no Caribe, os hotéis atendem 80% do público americano, então eles estão muito bem preparados para atender o americano, para atender o canadense, sabe o que eles comem, sabe toda a informação do americano eles têm, do brasileiro não. Então, um ponto que é muito importante e que nós, brasileiros, damos muito valor é foto e vídeo. Então... Esse é o primeiro item que a gente colocou na nossa listinha, né? Não que um tenha mais relevância que o outro, né? Que os próximos são mais relevantes, mas foto e vídeo é muito importante em qualquer casamento, em qualquer parte do mundo, do Brasil, que a noiva tenha empatia, né? Que ela goste, que ela sinta-se confortável com o olhar fotográfico do fotógrafo, do videomaker. E os profissionais do Brasil sabem como é a questão do nosso cortejo, do que os noivos gostam, a questão cultural, né, como a edição dos vídeos. Então a gente tem ótimos profissionais no Brasil e que a gente indica muito, porque entende-se realmente que é um item que é muito importante. E hoje alguns locais do Caribe têm profissionais brasileiros já também, que também podem ser contratados de lá, né, mas são profissionais que têm um trabalho mais autoral. Os noivos conseguem identificar ali, olha, eu gostei da foto desse, então eu quero, é uma foto mais clara, é uma foto mais escura, enfim, eu gostei desse fotógrafo, eu quero contratar esse fotógrafo. O que acontece é que nos hotéis você contrata uma empresa, então você não sabe quem vai tirar sua foto no dia. Então pode ser um fotógrafo mais experiente, como pode ser um fotógrafo iniciante, que pode ser que o resultado final não seja satisfatório, Sim. E aí não tem como voltar atrás. Né? E outro ponto legal também é que, levando o fotógrafo do Brasil, ele não cobre só o casamento. É diferente a dinâmica, né? Porque tem noivos até que levam um fotógrafo já desde o aeroporto, né? Para contar uma história completa, fazer um vlog ali, saindo do aeroporto, entrando no avião, chegando, desembarcando, pegando mala, família, camisetinha, todo mundo no mesmo clima personalizado. Então, esse fotógrafo vai estar pro destination todos os dias, ele vai estar ali dedicado para aquilo. Então combinaram de tomar um shot na piscina, o fotógrafo e o vídeo está lá. Combinaram de sair para um passeio, esse fotógrafo e o vídeo está lá. E é diferente quando a noiva pensa em contratar um profissional local pelo simples fato de, às vezes, não pagar a passagem aérea e a hospedagem desses profissionais. Só que um exemplo, eles querem uma sessão de fotos na praia, o casal só, eles têm que pagar mais. Sim. Se não tiver levado o profissional daqui, já não tiver dia, acertado, né? Lá ele vai ter que contratar tudo pelo dia. Então essa é a diferença, né, de contratar o profissional, mesmo que brasileiro, no local, e do que levar. Mas o legal de levar é justamente isso, principalmente vídeo, fazer todo esse trâmite da viagem, acompanhar os convidados, isso acaba sendo bem bacana. Sim. Bom, segundo item também, que a gente acha bastante importante que os noivos se preparem e levem aqui do Brasil, são os brindes, né? Então, muitos dos casais, e é algo que a gente indica, né, como assessoria, indica levar um brinde, dar algo especial, porque o convidado, ele se programou em relação à viagem, a férias, a estar ali, muitas vezes uma questão se preparou financeiramente, né? Porque na maioria dos casos são os convidados que pagam para ir no casamento. Então, dar brindes e coisas legais, personalizadas. É uma forma muito legal do convidado também, como o convidado se sente, né? Ele chegou lá e ele recebe alguma coisa especial tem várias empresas de brinde, né? E tem preparado cada vez coisas mais legais. Então tem desde de canga, de chapéu Panamá, a itens, sabe, como copos personalizados, porta-passaporte, bolsas, que as mulheres adoram. E os noivos, eles, assim, dependendo do caso, eles fazem um kit especial para os padrinhos,
né? E tem um kit para os convidados e às vezes eles dão um mimo especial para os padrinhos, que acaba sendo bem legal. A gente consegue, dentro da assessoria, indicar as empresas, entender o perfil do casal, o que eles buscam, para poder indicar a empresa, tanto quanto os fotógrafos e o vídeo também. Exato. A gente entende direitinho o que eles buscam, tem uma série de profissionais que já trabalharam com a gente consegue indicar esse profissional. Uma única ressalva, que a gente sempre fala também, é que os noivos entreguem esses kits lá no destino, né? Porque às vezes tem um body, tem alguma coisa, uma canga, uma toalha, que o casal queira fazer uma foto com esses convidados, com esses padrinhos, eles utilizando esses itens, se entrega no Brasil, a chance desse convidado às vezes esquecer de levar, de qualquer coisa acontecer é muito maior do que quando a gente entrega lá, que aí é certeza que todo mundo vai ter os itens. Em outro vídeo a gente vai explicar direitinho como levar também todas essas coisas, né? A gente vai falar de mais coisas aqui para levar. Fica um tópico bem grande sobre situação alfandegária, como passar com esses kits, então isso fica para outro vídeo, que é um tema bem extenso. E aí o terceiro item que também se leva do Brasil, que a gente sugere, são os itens de perfumaria. Aí itens geral de perfumaria. O que seria o item de perfumaria? É para dar um charme no casamento, né? Personalizar. Então, a gente costuma muito dizer para os casais, quando ele quer ter um porta-guardanapo, que é aquele anelzinho que você coloca no guardanapo, com o brasão, com o logo personalizado. Um cardápio que vai colocar ali principalmente porque a pessoa está em outro país. Um menu, né? Ela está em outro país, é legal ela saber o que ela vai comer, o que os noivos optaram, ter um menu ali personalizado, a programação, um tag de porta, as boias que agora nos passeios. Tá super na moda, o pessoal tem curtido muito tirar as fotos com as boias e às vezes pensam lá, né? Olha, mas ficaria legal uma foto com a boia, às vezes a boia com o nome do casal, tudo, mas tudo leva do Brasil, né? No destino é difícil conseguir comprar isso e comprar com a qualidade que a gente tem aqui. Então o ideal é que se leve daqui. E o próximo item, muito importante também aí da nossa listinha, depois a perfumaria, depois os brindes, também são os doces, né? Então as noivas chegam pra gente e pensam assim, eu vou casar no Caribe, mas eu vou ter que abrir mão da mesa de doces, do bem casado, dos doces tradicionais, do bolo de rolo. E não, é totalmente possível levar doces do Brasil para os destinos. Sim, normalmente é uma mesa menor, né? Não é como essas mesas que a gente vê no Instagram, no Pinterest, gigante. Aquele formato cabe muito bem no Brasil. Lá dá para fazer uma mesa bonita também. E o principal, com o doce que o convidado está acostumado, né? Que vai remeter ali um carinho especial que foi feito para ele, né? O porquê disso, né? O doce lá não é que ele seja ruim, mas ele é diferente. O paladar é diferente. Como eu mencionei no começo, é preparado para o americano, então é diferente, o formato. Então sobremesa, né? Cupcake, cheesecake, tudo isso aí que tem como sobremesa, não são os docinhos. Então o docinho já tem um carinho especial para o convidado ver. E é legal porque assim, a gente estava até comentando aqui esses dias, que mesmo um casal que tem 30 convidados, é possível fazer uma mesa de doce muito legal, adequada para esse casamento, né? Então, que isso não precisa ser um item que a gente vai abrir mão. Óbvio que a dica que a gente dá a gente tem que entender que esse doce não pode ter licor, ele ser aberto, com licor dentro, que ele tem que estar muito bem embalado para o transporte, não pode ser um doce mole. Não pode ser um doce com fruta. Com fruta, porque ele tem que ser... a gente tem que pensar que ele vai ter o tempo da viagem, tem o tempo até chegar o dia do casamento e que esse doce pode ser consumido pelo convidado no dia seguinte do casamento ainda na viagem. Né? E as forminhas também têm que ser levadas daqui. Lá a gente não encontra esses modelos de forminha que nós temos aqui. E o doce que fica como a lembrança, né? Como o bem casado. Você não tem a opção do bem casado fora, ou não tem com a mesma qualidade que a gente tem aqui. Isso, a gente indica vários profissionais e muitos profissionais que fazem bem casados, brownie, que são esses doces, bolo de rolo, né, que vai como lembrancinha, então se adaptam, né, para que esse doce tenha uma durabilidade maior, né, que ele dure mais tempo aí. Sim. Mas, e o transporte também é super tranquilo, né, inclusive a gente tem vídeos aí no Instagram que explica como transportar, como embalar, para poder levar com mais qualidade. Mas é um item que faz muita diferença no evento.
E aí o quinto item, até para ornar tudo isso, para juntar todos esses outros. E o último, mas não menos importante, né? Sim, talvez o mais importante, até para poder auxiliar em todo esse processo, é a assessoria. Né? Nós indicamos que se tem a assessoria, na verdade nós somos desde que a Cheers... Sem puxar a sardinha para o nosso lado, porque somos uma assessoria de casamentos no Caribe, mas tudo isso tem que ter o olhar muito técnico, né? A gente falou do fotógrafo, por exemplo, é um item muito delicado, porque a noiva pode decidir levar um fotógrafo daqui, só que chegando lá tem surpresas, porque não pode levar o drone, não pode subir o drone em algumas propriedades de hotéis, tem alguns FIIs que às vezes a noiva tem que pagar, se ela não sabe, se ela não tem o conhecimento sobre isso, se ela não conseguiu conversar de maneira mais efetiva com o hotel sobre detalhes, e tudo isso existe, né? Tem um mínimo de noites hospedadas, que esse profissional tem que estar para poder fazer as fotos do casamento. E isso falando só do fotógrafo, né? A assessoria ela vai auxiliar a entender o destino que cabe melhor para vocês. O antes, né? A escolha do hotel. Então, nós mesmos, a gente frequentemente, nossa equipe está no destino. Frequentemente estamos conhecendo os hotéis novos, entendendo para que cliente é adequado aquele hotel, aquele modelo de casamento que aquele hotel propõe. Identificamos o pacote do casamento para poder, olha, esse aqui é o adequado para vocês, até por uma questão de economia. Então, todos esses pontos a assessoria vai auxiliar. Escolher o hotel e o destino ideal, né? Que eu acho que isso é mais importante. O que o Rico falou, de nós sempre estarmos nos destinos, é muito válido, porque acaba que a gente somos os olhos dos noivos, né? Sim. O casal, muitas das vezes, não vai conseguir ir para o destino antes para conhecer o hotel, ou o destino, o passeio, a vida noturna daquele local, e tá confiando totalmente no que a gente está dizendo, e isso é importante, a gente entender, mapear o perfil desse casal e ofertar o destino e o hotel adequado, porque se tem o pôr do sol, se não tem o pôr do sol, se a cor do mar é mais relevante. Sim, se um hotel novo é mais relevante. São 3 pontos aí que a assessoria vai auxiliar, que é esse pré, depois o durante. Então, todo o auxílio para os noivos em escolhas do vestido adequado para um casamento na praia, dos brindes, isso vai para todos os lados, inclusive para o convidado. É diferente uma assessoria do Brasil, que é o contato com o convidado, ele é meio que próximo, ele tem um número de convidados, a assessoria normalmente manda o convite, e depois ela vai fazer o RSVP, vai confirmar se o convidado vai ou não. Sim. No nosso caso, a gente tem o contato praticamente o ano todo, com toda a lista, entender se o convidado tem um passaporte, se tem um visto, com que voo ele vai, se ele vai precisar de transfer ou não. A gente sempre fala, né? Além dos noivos, os convidados em destination, né? Falando aí em Caribe, ele também precisa ser assessorado, porque ele precisa entender realmente se o passaporte dele tem a validade certa para ele embarcar para um destino. Se ele tomou a vacina certa para o destino. Enfim, são muitos detalhes que o convidado tem muita dúvida. E legal assim, que o convidado ele acaba se aproximando mais, porque às vezes ele tem vergonha de perguntar algo que ele tenha dúvida para os noivos, né? Então ele acaba tendo esse suporte por trás. E o terceiro, que é muito importante e que a gente sempre fala, mas eu contratei uma assessoria, mas não vai ninguém. Tem que se pensar muito bem nisso. Primeiro que a gente acredita que se essa indicação for nesse formato, talvez o profissional não conheça como funciona lá, porque os hotéis eles têm um profissional... É dizer que não precisa ter alguém lá, né? Alguém da assessoria. Aqui no Brasil, o casamento tem muitas vezes 5, 6, 7 pessoas da assessoria envolvida no dia. E lá, até para entenderem, tem um profissional do hotel que cuida de 30 noivas no ano. Então ele vai estar ali naquele dia auxiliando o processo, mas ele não consegue fazer um trabalho personalizado. E ele está voltado para uma cultura americana, que é onde as madrinhas ajudam, os padrinhos, a mãe. Então, assim, pensando numa logística rápida, a noiva não consegue, não tem ninguém com a noiva, e a noiva tem que ir para a área do casamento, mas alguém tem que soltar a música, e alguém tem que dar instrução para o cortejo. Então, essa única pessoa ela não faz isso, porque automaticamente, nessa cultura americana, as pessoas se auto-fazem, né? A noiva meio que casa sozinha. E lembrando que, assim, aquele profissional, ele é um funcionário do hotel.
Então, é importante dizer que ele vai defender os interesses do hotel. A gente já teve algumas situações, principalmente quando o tempo não está bom, para os hotéis é mais fácil 11 horas da manhã eles já cancelarem o casamento numa área aberta, como exemplo, na praia. Só que o clima lá muda muito, às vezes 11 horas da manhã. Mas por que isso? Porque ela tem que mandar uma ordem de serviço, o chefe dela está cobrando ela. Redigitar essa ordem de serviço. E para ela é mais fácil mudar uma vez só, né, do que montar o casamento na praia e depois, se o tempo estiver feio às 4 da tarde, se o casamento for 4h30, ter que transferir de área. E a gente sempre segura até o último minuto, porque tem um profissional lá. Porque nesse momento a noiva está fazendo cabelo, está fazendo a maquiagem, ela não vai estar vendo isso. O casal não está preocupado, né, com isso. Mas o fato de não ter alguém lá tem até esse fator de que vai ficar em contato direto, né, o hotel com o casal. Sim. E aí pode até virar um choque, porque a gente tem aqui uma outra realidade, né? Os noivos aí no dia do casamento, são tratados igual reis, rainhas, né? E a gente precisa entender que essa é a nossa cultura, a gente trabalha desse jeito, né? Então... Sim, e lá, querendo ou não, acaba sendo mais um dentro do atendimento e por um profissional que muitas vezes são bons, não é essa a questão, mas ele é funcionário do hotel, ele vai defender o interesse do hotel. E não serve só para o dia do casamento, né? Esse profissional que vai estar lá, ele vai recepcionar os convidados, se tem um passeio, vai auxiliar no passeio, se tiver que receber o dinheiro para pagar para o fornecedor, os noivos não precisam ter esse contato comercial, né, de ter que receber uma balada, esse tipo de coisa. Por ficar trabalhando durante essa experiência que é para ser vivida com os convidados, né? Então, se a noiva marcou de encontrar os convidados no lobby para entregar os brindes, ela não tem que se preocupar em sair da piscina 2 horas antes, porque ela tem que se arrumar, tem que fazer os brindes, tem que colocar a areinha, fechar o detalhe, dar o laço. E isso dependendo dos brindes, porque tem brinde que é o dia inteiro. É o dia inteiro de montagem de brinde, porque cada item vem separado. Então, assim... é personalizado, tem que estar separado com o nome daquela pessoa. Então, assim, realmente porque tem que existir um conforto durante essa experiência. E o profissional lá faz com que isso se torne uma realidade, né? E às vezes falar, mas é só a Cheers que é assessoria para o Caribe? Não, existem outros profissionais, inclusive, que são parceiros, que trabalham com casamentos no Brasil e que são parceiros nossos e nós conseguimos realizar o casamento juntos, né? A gente dando toda essa parte de concierge, de assessoria para o convidado, auxiliando também no processo do casamento e esse profissional te auxiliando no Brasil com os itens que são do Brasil e até te acompanhando. Às vezes é um profissional que você tem mais segurança, né, ou mais empatia e a gente acaba trabalhando junto também. Exato. Bom, então acho que esse é o nosso primeiro vídeo, a gente falou bastante coisa, tem muito a explorar ainda, então para você que está aí, se inscreva no nosso canal, sim, dá um like, põe no sininho lá para receber... Se você for noiva da Cheers, ou se você for uma noiva que vai casar no Caribe, se inscrever é importante, porque vão ser muitos conteúdos, e toda vez que tiver um novo vai aparecer aí no seu e-mail, nas suas redes. E é isso aí, espero que vocês curtam e assistam os próximos também. Sim. Até mais.